Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Olha o que eu tenho para vocês hoje. Nós vamos começar a nossa aula de hoje, ó, mexendo, ó. Será que eu consigo segurar o máximo de água? Olha o que acontece. Então, com essa figura, né, aqui, ó, eu tentando segurar a água, que eu começo a aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre um senhorzinho muito simpático, polonês, vou secar minha mão aqui, né? Polonês, que passou por muitas dificuldades, mas que deixou um legado, um pensamento bastante importante para nós entendermos a sociedade hoje. Estou falando desse bonitinho aqui, ó, Zygmunt Bauman, um polonês que teve que migrar e viajar por tantas perseguições que ele sofreu, mas que nada disso o impediu de construir um pensamento em que nós vamos analisar um pouquinho agora, somente um pouquinho. O Zygmunt Bauman vai cunhar um termo para esse mundo globalizado, para a modernidade, que ele vai dizer o seguinte: nós vivemos em uma modernidade líquida. Vocês viram ali eu mexendo no líquido? Eu tentando pegar e ele escorrendo pela minha mão? É justamente esta imagem, esta alegoria que ele vai usar para aplicar à sociedade de hoje. Ele vai dizer que nós vivemos em uma modernidade líquida, em contraposição a uma modernidade sólida, né? E qual que é a diferença de uma modernidade sólida para uma modernidade líquida? Primeiro, numa modernidade sólida, as instituições são fortes. Vamos a elas, ó. Religião, a política, a educação, fortes assim entre aspas. Ou seja, elas têm um controle da situação, um certo controle da situação. O matrimônio é uma instituição. E numa sociedade líquida, as instituições, elas se enfraqueceram. Ou seja, elas não têm mais o poder e o controle. Por quê? Porque o indivíduo ganhou muita autonomia. Numa sociedade sólida, a liberdade individual, ela é tolhida. Na sociedade líquida, o ser humano é totalmente livre. Ele pode escolher tudo, né? Pelo menos teoricamente. Ele pode escolher tudo, ele pode querer tudo. E isso, né? Claro, na sociedade sólida, os homens, eles têm certa segurança ou a sensação de segurança. Na modernidade líquida, não. Então, eu vou dar um exemplo. Há anos atrás, né, antes dessa globalização, antes do advento da internet, as pessoas, elas tinham um direcionamento na vida e elas seguiam aquela vida direitinho, e aposentava e morria e os filhos seguiam a mesma linha, casavam, ficavam casados a vida inteira, tinham vários filhos, e assim a sociedade funcionava. Hoje, o que nós vemos? Vários tipos de união, né? Vários tipos de casamento, homens com homens, mulheres com mulheres, vários tipos de família, filhos que moram com pais de vários casamentos, netos que moram com os avós, você mora com seu tio, você mora com um amigo, constitui uma família. Então, assim, hoje nós vemos assim uma diluição também das próprias instituições. Hoje eu não estou contente com a religião, eu fundo uma outra religião. Antes, né, a Idade Média, por exemplo, quem comandava era a Igreja Católica. Depois veio o protestantismo. E hoje, como é que funciona? Eu não estou contente, o que eu faço? Eu crio outra. Ou seja, eu não fico muito tempo em determinado lugar. E o Zygmunt Bauman vai falar, é isso mesmo. Nós vivemos uma modernidade líquida, onde as certezas, elas se diluem, elas escapam das nossas mãos. Por quê? Nós vivemos uma era
em que nós, né, a nossa sociedade, ela é modelada de acordo com a nossa personalidade. E isso é o quê? Isso é fluido. Isso é fluido, isso é individual, cada um tem a sua personalidade. Por exemplo, eu posso comprar um carro e você também comprar um carro. Mas eu posso escolher um carro do jeito que eu quero e você também. Ninguém é obrigado a comprar os carros iguais, ou a comprar as coisas iguais, ou a comprar as roupas iguais. Entendeu? E ele vai dizer uma coisa que parece ruim, eu não sei se é ruim, se é boa, depois você vai julgar ou vai comentar comigo, que é o seguinte. Por causa dessa fluidez e por causa dessas incertezas, muitas vezes o indivíduo é obrigado a não se comprometer com as coisas. Por quê? Você não se compromete porque você não tem certeza. Você não sabe aonde vai dar. Você não sabe aonde vai chegar. E isso é uma característica desta sociedade fluida, dessa modernidade líquida. Tá dando para vocês entenderem como é que funciona, né? Na sociedade sólida, todo mundo tem segurança. Mas você tem que ir numa venda só, porque só tem uma venda para você ir. Você tem que ir numa igreja só, porque só tem uma igreja para você ir. Você tem que trabalhar num lugar só, porque esse é o lugar que você tem que trabalhar. Você vai dedicar a sua vida ali, né? Mas, com as transformações, as novas técnicas, nós adquirimos essa característica de liquidez, né? E outra coisa, uma outra característica da modernidade líquida é a movimentação. As coisas são mais rápidas, nós temos meios de transporte mais rápidos, nós temos uma mobilidade maior. Então, hoje eu posso estar aqui, amanhã eu posso estar em outra cidade, ou até mesmo em outro país. Outra coisa, comunicação. Eu posso saber agora o que está acontecendo no Japão, nos Estados Unidos, na China, na Indonésia, né? E muitas vezes eu não sei o que está acontecendo com o meu vizinho que mora aqui do meu lado, mas eu sei o que está acontecendo no mundo. Por quê? É uma característica da nossa sociedade líquida. Então, a fluidez, a incerteza, a liberdade, a insegurança são o quê? Características desta sociedade líquida. Sabe que está ficando claro? Claríssimo para vocês, né? O que é o sólido, o que traz segurança para a gente, ou que trouxe durante muito tempo, e o que é a sociedade líquida? Espero que você possa ler alguma coisa sobre Zygmunt Bauman, que você, que é meu aluno, possa ler o material sobre Zygmunt Bauman e entender a importância desse senhorzinho, né? Ele nasceu em 1925 e morreu em 2017. E ele trouxe essa cooperação enorme para o pensamento, para pensar a sociedade hoje e para nos ajudar filosoficamente. Tá entendido o que é modernidade líquida e o que é modernidade sólida? E nós vivemos numa modernidade líquida em que as certezas, elas se diluem. Por quê? Porque a nossa sociedade está modelada de acordo com a nossa personalidade. E nós sabemos muito bem que cada pessoa tem uma personalidade diferente. E que também, que fique bem claro para vocês, que nessa modernidade líquida, as instituições, não é que elas acabaram, elas não acabaram. Elas estão enfraquecidas. Elas estão enfraquecidas. E a incerteza, a liberdade, a angústia são grandes características desta sociedade. Tá entendido? Qualquer coisa, estou à disposição, estou aqui para atender vocês, né? Coloquem os seus comentários, o que vocês sabem desse autor, o que vocês gostariam de saber, façam perguntas e nós estamos aí para isso mesmo. E saiba, gente, vamos estudar, vamos aprender. Conhecimento é poder e poder é capacidade de agir. Vamos abrir a nossa mente, vamos estudar cada vez mais. Então, que você tenha uma boa aula, bons estudos. Bom dia, boa tarde e boa noite. E até a próxima.